tem 28 de junho de 1914. A cidade é Sarajevo, capital da Bósnia. O príncipe do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinand, ou Francisco Ferdinando, e a sua esposa, Sofia, visitavam a cidade. Isso, parece um cenário de filme, mas essa é a ideia. 28 de junho de 1914, eles visitavam a cidade. Por que o príncipe do Império Austro-Húngaro está na Bósnia? A Bósnia havia sido anexada ao Império Austro-Húngaro um pouco antes, em 1878. E isso ia contra os desejos dos nacionalistas sérvios. Lembra do eslavismo, a ideia da Grande Sérvia? A Bósnia, formada por povos eslavos, estava também submetida ao Império Austro-Húngaro. Os nacionalistas sérvios queriam essa independência para formar a Grande Sérvia. Então, esse é o cenário. Um príncipe visitando uma região dominada para tentar acalmar essa região e mostrar: quem manda aqui é a Áustria-Hungria, eu estou aqui mostrando isso. A visita tinha esse objetivo: acalmar as aspirações nacionalistas na região, demonstrar a presença e o poder austro-húngara. E aí entra em cena Gavrilo Princip, membro de uma organização secreta, terrorista e nacionalista sérvia, que vem e assassinou os dois, o Francisco Ferdinando e Sofia, sua esposa. Numa visita normal à cidade, na manhã do dia 28 de junho de 14, ambos, Francisco Ferdinando e Sofia, assassinados por um membro de uma organização secreta nacionalista sérvia, que desejava que todos os sérvios vivessem sob o mesmo Estado, sob o mesmo governo. Aqui você tem imagens que ilustram esse dia. Aqui do lado é uma ilustração publicada no jornal italiano Domenica del Corriere, que foi publicada em julho de 1914. Mostra exatamente o momento em que o estudante, Gavrilo Princip, atirou no príncipe e na princesa do Império Austro-Húngaro. Do seu lado direito, a foto do dia 28 de junho de 1914, mostrando exatamente ambos, Sofia e Francisco, entrando para o carro onde eles seriam assassinados momentos depois. Então essa é a última foto deles, a foto de minutos antes do atentado, do assassinato dos dois. Então você tem aqui a foto do dia 28 de junho de 14, aí do seu ladinho direito, mostrando eles. Então isso é o que a gente chama de estopim da guerra. É o que precisava para atear fogo em toda a Europa. Todos já estavam com os ânimos prontos para a guerra, e aí vem o primeiro tiro, o assassinato do príncipe e da princesa do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, então, exigiu da Sérvia o fim de todas as sociedades secretas nacionalistas e ainda que aceitasse uma comissão de investigação que iria vir da Áustria-Hungria. Então, uma comissão de investigação externa para investigar o que aconteceu, como que foi o assassinato, quem está junto com o Gavrilo Princip montando todo esse atentado. Obviamente, a Sérvia negou. A Sérvia disse: não aceito investigação externa e não aceito reconhecer minhas sociedades secretas e acabar com elas. Não aceito. Então, um mês depois, dado o ultimato, 28 de julho de 1914, um mês depois, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Já que não há resposta, guerra contra a Sérvia. Reparou? Questão local. Não estamos falando de outros países, de colônias. O príncipe do Império Austro-Húngaro foi assassinado, a Áustria-Hungria exigiu, então, a investigação, a Sérvia se negou, guerra. Questão local. A Rússia, alegando apoio à questão eslava da Sérvia, lembra pan-eslavismo, declarou guerra à Áustria-Hungria. A Rússia se meteu na briga interna e falou: vou defender meus amigos eslavos. Guerra contra a Áustria-Hungria. E aí, a Alemanha, lembra da Tríplice Aliança, declarou apoio ao Império Austro-Húngaro, Tríplice Aliança, e declarou então guerra à Rússia. A Alemanha
declarou apoio ao Império Austro-Húngaro e guerra contra a Rússia. E aí é uma sucessão de declarações de guerra em dias seguidos. A França saiu em defesa da Rússia. Lembra da Tríplice Entente? Então a França defendeu a Rússia. A Alemanha, então, declarou guerra à França e à Inglaterra, já que estavam juntos na Tríplice Entente. O Império Otomano e a Bulgária, que tinham interesses, pretensões naquela região, aliaram-se à Tríplice Aliança. E aí você tem uma configuração de guerra formada. Em dias seguidos, a partir de 28 de julho de 1914, você tem declarações de guerras seguidas que dão a cara do confronto da Primeira Guerra Mundial. Aqui você tem um mapa que mostra bem isso. Então, de verde aqui mais escuro, os países membros da Tríplice Entente, Grã-Bretanha, Inglaterra, França e a Rússia. De azul escuro, os países da Tríplice Aliança. E de azul mais claro, os países que entraram na Tríplice Aliança. E de verde mais claro, os países que entraram na Tríplice Entente. Reparou que está faltando a Itália? A Itália, que é da Tríplice Aliança, não está? Percebeu isso? Ela está até com uma corzinha bem diferente. Pois é, a Itália não declarou guerra a ninguém e declarou-se neutra no confronto. Não estou de lado nenhum, briguem vocês, eu vou ficar aqui na minha. Então, você tem a Tríplice Entente, toda de verde escuro, com seus aliados em verde claro. E você tem a Tríplice Aliança de azul escuro, com seus aliados em azul mais claro. Esse é o cenário da guerra. Esse é o cenário de início da Segunda Guerra. A Grande Guerra de 1914 a 1918 estendeu-se por um imenso território e foi travada em diversas frentes de batalha. Nas fronteiras entre a França, a Alemanha e a Bélgica ficava a chamada Frente Ocidental. Calma, eu já mostro no mapa. Na frente oriental combatiam Rússia, Alemanha e Áustria-Hungria. Então você tem duas frentes de batalhas principais na Europa. A Itália, lembra da Itália? Todos os países das alianças se declarando guerra e a Itália se declarou neutra, não participou do início da guerra. A Itália entrou apenas no início de 1915 e ainda do lado da Entente. Lembra? A Itália fazia parte da Tríplice Aliança com a Alemanha e Império Austro-Húngaro. Mas a Itália, que no começo ficou neutra, no ano seguinte entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente, que prometeu uma série de vantagens à Itália quando a guerra acabasse. Então a Itália mudou de lado, ok? E a Itália já tinha também uma certa rivalidade com a Áustria-Hungria. Isso ajudou a Itália a entrar na guerra do lado da Tríplice Entente, com França, Inglaterra e Rússia. Legal? Então, duas frentes de batalhas principais, frente ocidental, frente oriental, tá aqui, ó. Essa é a chamada frente ocidental, na divisa da Alemanha, da França e da Bélgica aqui. Então você tem a frente ocidental, aqui. Então os confrontos acontecendo aqui nessa divisa, França e Alemanha. Do outro lado, a frente oriental, nessa junção das fronteiras da Alemanha, da Rússia e da Áustria-Hungria. Aqui você tem a frente oriental. E a Itália, neutra no começo, depois lutou ao lado da Tríplice Entente. No mapinha aqui ela ainda está de amarelo, mas sem entrar na guerra. Por isso a interrogação. Então, frente ocidental, França, Alemanha e Bélgica. Frente oriental, Rússia, Alemanha e Hungria. Tá aqui para você bem colocadinho as duas frentes no mapa. Legal? Ainda mais frentes de batalha, lembra? Um imenso território com muitas frentes de batalha. Ainda a frente dos Balcãs. Lembra dos Balcãs da última aula? Região da Sérvia, dos povos eslavos, alvos de disputas da Rússia, do Império Austro-Húngaro, do Império Otomano, da Bulgária, do nacionalismo da Sérvia. Isso. Nos Balcãs, onde a guerra começou, lutavam Sérvia, Romênia e Grécia pela Tríplice Entente contra Áustria-Hungria, Império Otomano e Bulgária pela Tríplice Aliança. Então há também grandes batalhas ali.
Ainda havia, depois que a Itália entrou na guerra, a frente alpina, disputada nos Alpes, na divisa da Itália com o Império Austro-Húngaro, da Itália com a Áustria. Então aqui você tem, aqui embaixo, acompanha comigo, mais clarinho, aqui embaixo você tem a frente balcânica, a frente dos Balcãs, serve aqui a região onde começou a guerra, que era disputada pelo Império Otomano, pela Bulgária, pelo Império Austro-Húngaro e pelos nacionalistas eslavos, além da Rússia, tá aqui. E aqui, nessa divisa, você tem da Itália com o Império Austro-Húngaro. Repara onde eles fazem divisa ali perto da próxima Suíça. Então aqui, os Alpes, aonde tem a frente alpina. Então, além das frentes ocidental, oriental, você tem a frente dos Balcãs e a frente alpina. Muitas frentes de batalha, reparou? Bastante nesse mapa. Não é só isso, a guerra estava em mais lugares também. No Oriente Médio, Inglaterra e Império Otomano guerreavam nos territórios que hoje são a Síria, a Arábia e a Palestina. Então, mais guerras acontecendo aí no Oriente Médio. Ainda, na África, as operações tiveram como centro a África Oriental Alemã, chamada de Tanganica. Então, uma das colônias alemãs na África foi o centro das operações também ali na África. As colônias, elas eram chamadas a participar junto de suas metrópoles. Então, não é só os países europeus lutando, as colônias também participavam da guerra, enviando soldados, enviando alimentos, participando no esforço de guerra, e também muitas vezes essas batalhas aconteciam nas colônias. Lembra? Disputa por colônias também é um dos motivos, aliás, o principal motivo da guerra. Aqui, essas frentes que eu falei para você, aqui de verde, um pouquinho de verde, o verde normalzinho, né? Você tem os verdes escuros, o verde claro, esse verde normalzinho aqui, que é essa África Central Alemã. Então aqui, chamada de Tanganica, tá aqui ó, do ladinho direito do mapa da África, mais a leste da África. A Alemanha tinha mais possessões, repara na tua legenda do lado esquerdo que mostra qual país dominava cada região. Então nessa região mais a leste, você tem as principais batalhas da África acontecendo, e do lado direito, você tem as regiões onde aconteceu a maior parte das batalhas no Oriente Médio. Nas regiões onde hoje são a Síria, a Palestina, essas regiões aqui. Legal? Então, uma guerra que acontecia na Europa, e esse mapa aqui do lado direito dá para ver bem, que acontecia também na Europa, mas que se espalhava para a África, para o Oriente Médio. Várias frentes de batalha. Fases da guerra. A Primeira Guerra Mundial tem algumas fases diferentes. A primeira está aí colocada para você, a guerra de movimento. E é bem difícil entender guerra de movimento. Presta atenção. Guerra de movimento é quando os soldados se movimentavam. É isso. Vai decorar? Guerra de movimento, os exércitos se movimentavam. Olha que difícil. Tá aqui, ó. Foi de agosto de 1914, quando a guerra começou, até novembro de 1914. E ela foi marcada por intenso movimento de tropas. Guerra de movimento, movimento de tropas. Muito difícil. Anota aí, vai esquecer. Ó, a Alemanha passou pela Bélgica e chegou próximo até Paris, nessa fase de intensa movimentação. Os franceses tiveram a ajuda dos ingleses e conseguiram conter, segurar os alemães na chamada Batalha do Marne. Mas essa batalha aqui foi longa e nenhum dos dois lados venceu. Uma batalha super longa e exaustiva, onde os franceses, com a ajuda dos ingleses, seguraram o avanço das tropas alemãs. Nessa fase conhecida como Guerra de Movimentos, movimentação rápida de soldados. A guerra na frente ocidental, ela deu uma estacionada a partir da Guerra do Marne. Esses grandes movimentos diminuíram, já a gente fala do motivo. Aqui você tem uma foto dessa batalha do Marne, de soldados indo para a batalha nesse território francês. Repare na posição dos soldados indo para a guerra, repare na configuração desse exército avançando.
O que você consegue perceber olhando essa imagem? Dá uma boa olhada nesses soldados indo para essa guerra. Esses soldados, eles estão em pé, avançando em campo aberto. Nas guerras atuais é muito difícil você imaginar uma situação dessas acontecendo. Soldados em campo aberto, avançando a pé contra o inimigo e em pé contra o inimigo. Eles viram alvo fácil. Então, a Batalha do Marne é uma das últimas batalhas, não só na Primeira Guerra Mundial, mas nas guerras onde essa maneira de luta aconteceu. Com soldados em campo aberto, em pé, avançando contra o inimigo. Então aqui você tem uma foto real da Batalha do Marne. Conseguiu prestar atenção? Boa! Já que houve pouco avanço, o que motivou a haver pouco avanço a partir dessa Batalha do Marne entre França e Inglaterra contra a Alemanha? Uma nova engenharia apareceu na guerra. Que engenharia é essa? A Guerra de Trincheiras. A Guerra de Trincheiras, então, dá uma olhada aí, ó. Eram valas cavadas na terra. Como assim? Eram valas onde o soldado, ele ficava dentro da terra, abaixado, não sendo um alvo fácil para a artilharia inimiga, e esperando o momento de avançar ou de atacar o inimigo. Então, a trincheira funcionava como defesa. Esse soldado não avançava mais em campo aberto, em pé contra o inimigo. A trincheira tem a vantagem defensiva. Presta atenção, a trincheira é uma estrutura defensiva na guerra. Não é uma estrutura de ataque, é uma estrutura de defesa. Porque é muito óbvio. Com o soldado dentro da trincheira, o avanço é muito mais devagar. Então o soldado está aqui esperando o momento, esperando a oportunidade de poder atacar o inimigo. Então é uma posição de aguardar, é uma posição de defesa. Você consegue perceber que a guerra, então, a partir daqui, ficou muito mais lenta. É uma guerra, então, onde o avanço sobre o inimigo é muito mais devagar. Por quê? Depende da escavação de novas valas, de novas trincheiras. Então, essa situação é uma situação de defesa e esperar o momento para atacar. Só que a trincheira, apesar de ser criada para defesa, ela gerou um problema para os inimigos. Também virou alvo de ataques aéreos, de armas químicas, de granadas. Então, ela virou também um lugar onde a morte aconteceu também em grande número. E como se substituía soldados mortos numa trincheira? Por valas que iam para trás, para a retaguarda, e se comunicavam com outras trincheiras onde os soldados eram substituídos. Então, as trincheiras, elas viraram instrumentos dos soldados se defenderem do inimigo, mas também viraram locais onde muitos soldados morreram. Porque a morte também ali aconteceu. Então, essa dubiedade é um instrumento de defesa, impedir a artilharia de metralhadoras e de outras armas, mas também um local, uma vala, onde não há muito lugar para correr. Então, tá aqui. Na guerra, as trincheiras começaram na Batalha do Marne. Tá lembrado dela, por isso ela estacionou a guerra a partir dali. Inglaterra, França e Alemanha cavaram 600 quilômetros de trincheiras na frente ocidental. Cara, 640 quilômetros de trincheiras na frente ocidental cavadas na terra, de valas cavadas na terra. Os soldados lutavam nessas trincheiras dia e noite. Então não é porque anoiteceu, para e voltamos só amanhã, vamos conversar. Uma guerra contínua. A Primeira Guerra Mundial é essa guerra que nós chamamos então de guerra total. Envolveu esforços de todas as pessoas do país e que todos, de alguma maneira, precisavam estar participando dessa guerra, ou trabalhando, ou na produção, ou lutando. Então, é um esforço total, um esforço conjunto dos países aí. Aqui você tem um esquema que mostra um pouquinho dessa trincheira.
Então essa trincheira, ela tinha alguns níveis. O primeiro nível mais em cima, onde ficava a metralhadora, ficava o arame farpado e ficava então os atiradores. À frente dessa trincheira, a chamada terra de ninguém. É a terra a ser conquistada, a terra a ser atacada para poder vencer o inimigo. Então, aqui os soldados. Em níveis mais abaixo, você tem as camas, você tem os locais de descanso, os lugares de alimentação ou de tratar dos doentes. E mais embaixo ainda, onde ficavam os restos de comida, os corpos dos soldados e onde ficavam os dejetos dos soldados também. Para trás, mais arame farpado, mais proteção. Então, normalmente, essas trincheiras tinham alguns níveis. Era rápido construir uma trincheira? Você percebe que não. É uma obra de engenharia complexa, de engenharia militar. Então, não era de um dia para o outro. E ao cavar essa trincheira, o inimigo não dava tanto espaço, tanto tempo para você poder cavar a trincheira. Então, durante a guerra acontecendo, as trincheiras sendo cavadas como instrumentos de defesa. Então, coloque-se no lugar de um soldado neste momento, indo para essa trincheira. É uma situação extremamente desconfortável, então. Então, aqui você tem duas imagens que te mostram um pouquinho dessa guerra de trincheiras aqui, então. Um soldado do teu lado esquerdo, pronto para atirar, esperando ali o melhor momento para atirar. Repare, embaixo, você tem corpos de soldados caídos, você tem ainda mochilas, você tem barracas para dormir, você tem munições embaixo. E você tem um soldado nessa trincheira pronto para atirar. Do lado direito, você tem os soldados caminhando ou prontos para atirar também nessa trincheira. Não são lugares confortáveis, não são lugares fáceis de se viver. Os soldados ficavam aí quanto tempo? Enquanto a guerra se arrastava. Então não é chegar, ficar 1, 2 dias e ir embora. Os soldados ficavam meses dentro dessa trincheira até serem substituídos. Então, de novo, situação extremamente desconfortável, para dizer